Olá, pessoal! Estamos de volta agora à nossa aula de Número 12 do módulo 5 do Curso Básico de Direito Previdenciário. E estávamos falando sobre os benefícios não programáveis da Previdência Social. Falamos do auxílio por incapacidade temporária, falamos do auxílio por incapacidade permanente e na nossa última aula falamos do auxílio a acidente. Todos esses benefícios são benefícios não programáveis que o segurado não se programa para receber, mas que necessita deste quando algum infortúnio venha a ocorrer, como, por exemplo, a incapacidade para o seu trabalho. Bom, agora na nossa aula de número 12, nós vamos dar continuidade a mais um benefício não programável, porém, este benefício não é para aquele segurado que está incapacitado para o trabalho. Este benefício é para o segurado que venha a ser preso. Será? Então quer dizer que o INSS concede um benefício para o preso? Claro que não, né, pessoal? Piada, tá certo? Piada. Então vamos lá tirar esta polêmica do tão falado auxílio reclusão, que muita gente entende que é para a pessoa que está presa. Não é, mais uma vez, brincadeiras à parte, tá certo? Vamos lá entender que esse auxílio reclusão é um benefício para os dependentes do segurado da Previdência que veio a ser preso. Então, olha a diferença. Trata-se de um benefício previdenciário a um segurado, aos dependentes do segurado que vem a ser preso. Então, os dependentes deste segurado da Previdência que veio a ser preso é que podem ter direito a este benefício, cumprindo mais uns outros requisitos, tá certo? Então, é algo muito maior que isso. Vamos entender agora sobre este benefício. O auxílio reclusão, pessoal, ele consta no nosso artigo 80 da Lei 8.213 de 1991. E qual o conceito da legislação quanto a este benefício de auxílio reclusão? Bom, o auxílio reclusão é um benefício concedido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado. Vejam que daqui a gente já enxerga vários requisitos para ter acesso a esse benefício. Benefício concedido aos dependentes de um segurado de baixa renda, ou seja, um segurado da Previdência Social que seja considerado um segurado de baixa renda e que venha a ser recolhido à prisão em regime fechado. Logo, entende-se que regime semiaberto, regime aberto, não dá direito ao auxílio reclusão. Ok, vamos dar continuidade. Que não recebe remuneração da empresa e nem pode estar em gozo de auxílio doença, de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria, abono permanência em serviço. Então, veja que existem vários requisitos a serem cumpridos para ter acesso a este benefício. Vamos destrinchar cada um deles agora. Aqui nesse outro slide, eu já coloquei para vocês os requisitos como complemento do conceito anterior. Então, vamos complementar aqui nessa telinha todos os requisitos para a concessão do benefício do auxílio reclusão. Bom, aqui eu trouxe para vocês que o auxílio reclusão, ele tem como requisito o primeiro trabalhador preso, que deve ser considerado de baixa renda. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente viu no conceito de auxílio reclusão é que, primeiro ponto, é necessário ser um segurado da Previdência. É necessário ser um segurado da Previdência Social. Logo, é preciso ter qualidade de segurado. Primeiro requisito.
Segundo requisito que vimos no slide anterior do nosso conceito, é que este segurado, ele tem que estar recluso e esta reclusão deve ser no regime fechado. Prisão em regime fechado. Lembrem-se sempre, eu sempre trago para vocês os requisitos dos benefícios na legislação atual. Isto significa que em outros momentos haviam outros tipos de requisitos a serem cumpridos em relação a este benefício. Por exemplo, na legislação anterior a esta que estamos tratando, que daqui a pouco vou falar para vocês qual é, na legislação anterior era possível o benefício de auxílio-reclusão aos dependentes do preso que se encontrava em regime semiaberto. Hoje, isto não é mais possível na legislação atual. Porém, se você encontrar uma situação de um segurado preso e que a data do fato gerador, qual a data do fato gerador? A data da prisão deste segurado foi na lei anterior a esta, a gente aplica a lei ao tempo do fato. Lembre-se sempre do nosso princípio do tempo rege o ato, certo? O terceiro requisito, ele já se encontra aqui. O segurado da Previdência Social que foi preso, ele também precisa ser um segurado de baixa renda. Temos aqui baixa renda como terceiro requisito. Um quarto requisito é que este segurado não pode estar recebendo nenhum outro benefício da Previdência Social. Então, o segurado não pode receber nenhum outro tipo de benefício. Este é mais um requisito para ter acesso a este benefício. E, por fim, este segurado da Previdência Social, ele precisa cumprir, no mínimo, uma carência de 24 meses, ou seja, ele precisa ter contribuído para o INSS por pelo menos 2 anos para que a sua família, os seus dependentes, possam ter direito a este benefício. Lembrando também, mais uma vez, que esta legislação atual trouxe mais alguns requisitos. Antes também não havia o cumprimento de carência para o auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão, ele parecia, né, muito com os requisitos da pensão por morte, no qual a gente vai ver que no caso da pensão por morte não é necessário cumprir carência. Nessa situação aqui do auxílio-reclusão, anteriormente também não era necessário cumprir carência, mas agora, atualmente, com esta lei vigente, é necessário que o segurado preso tenha cumprido pelo menos até a data do fato gerador prisão 2 anos de contribuição para o INSS, ok? Preciso trazer para vocês também mais algumas informações que não constam no slide, então vamos a elas. Falei para vocês que tanto a carência quanto o regime de prisão do segurado antes dessa lei eram diferentes. Era outro tipo de requisito que precisava ser cumprido. Então, qual foi essa legislação que veio com essas modificações? Bom, a medida provisória 871, de 18 de janeiro de 2019, ela trouxe algumas mudanças para o benefício do auxílio-reclusão. Esta medida provisória, ela foi convertida na Lei 13.846 de 2019. Esta medida provisória, ela trouxe as modificações quanto ao regime de prisão do auxílio-reclusão que antes era possível o regime fechado e o
semiaberto. Após a medida provisória, ficou estabelecido que apenas é possível o regime fechado para ter acesso ao benefício do auxílio reclusão. Uma outra mudança também que esta legislação trouxe foi em relação à carência. Antes desta legislação, não era preciso cumprir carência. Após esta legislação entrar em vigor, a carência mínima é de 24 meses. Então, nesses casos, pessoal, peço sempre para vocês observarem, quando for analisar um benefício como esse, o fato gerador dele. Qual é o fato gerador do auxílio reclusão? Fato gerador, prisão. Data da prisão. Certo? A partir disso, prestem sempre atenção ao nosso princípio do tempo. Tempo rege o ato. Passado isso, quero tratar com vocês sobre só mais um ponto. A gente viu que, dentre os requisitos para a concessão deste benefício, fala-se que o segurado preso, ele precisa ser considerado uma pessoa de baixa renda. Certo, mas o que é ser considerado pessoa de baixa renda? Vamos entender agora. Pessoa de baixa renda. Bom, sobre a baixa renda, nós precisamos saber que existe uma portaria do INSS, que é chamada de Portaria Interministerial, no qual anualmente sai esta portaria informando qual é o valor limite considerado para que aquele segurado seja uma pessoa de baixa renda. No nosso ano atual, no nosso ano de 2023, o valor limite para ser considerado um segurado de baixa renda é de R$ 1.764,18. Então, este é o limite máximo para que o segurado preso possa estar recebendo no momento da prisão. Vamos supor que ele era um empregado, tá certo? Que ele estava trabalhando no momento da sua prisão. E ele recebia até R$ 1.764. Neste caso, ele pode sim entrar dentro dos requisitos para que os seus dependentes possam vir a receber o benefício do auxílio reclusão. Se ele vier a receber um valor maior que esse, provavelmente os seus dependentes, cumpridos outros requisitos, terão um benefício negado pelo INSS, porque o INSS vai entender que aquele segurado não era considerado um segurado de baixa renda. Porém, lembro a vocês, mais uma vez, como já falei em outros momentos, que em juízo, este critério pode ser relativizado. Por fim, vou deixar aqui uma observação para que vocês não confundam o valor limite para ser um segurado de baixa renda do valor a ser recebido pelos dependentes do segurado. Uma coisa é o valor limite para aquele segurado ser considerado uma pessoa de baixa renda. Outra coisa é o valor do benefício do auxílio reclusão que os dependentes dos segurados vão receber. Em regra, certo? Atualmente, em regra, este benefício ele é no valor de um salário mínimo.
O auxílio reclusão é no valor de um salário mínimo. Seguimos então para a nossa aula de auxílio reclusão. Bom, falamos de todos os requisitos, já entendemos o conceito do auxílio reclusão e quais são os seus requisitos, e aqui eu trouxe mais um complemento ainda de um dos requisitos deste benefício, é que além dos requisitos já mencionados, a lei também prevê a apresentação de uma certidão judicial que ateste o recolhimento à prisão para a concessão do benefício e também da prova da permanência desta condição de beneficiário para a sua manutenção. Então, veja, quando os dependentes do segurado da Previdência que se encontra recluso, quando esses dependentes vão fazer o requerimento no INSS, além de cumprido todos esses requisitos que falamos até o momento, é necessário também que se comprove, através de uma certidão judicial ou um atestado de recolhimento da própria prisão onde este recluso se encontra, é preciso que esses dependentes juntem essa documentação para comprovar que, de fato, aquele segurado se encontra preso. Além disso, o INSS ele pode, de fato, estar requerendo a atualização deste atestado de recolhimento. O INSS pode requerer que os dependentes juntem um comprovante de atestado de recolhimento atual para que se comprove que existe a permanência da prisão daquele segurado. Agora sim, seguimos, depois de termos visto todos esses requisitos e entendido bem o que é o auxílio reclusão e quais são os requisitos para ter acesso a ele, vamos entender quando este auxílio reclusão pode ser cessado. Então, quais são as hipóteses de cessação deste benefício? Bom, o benefício pode ser cessado com a extinção da última cota individual. Vamos supor que mais de uma pessoa recebia, existia mais de um dependente desse segurado, já vimos sobre quem são os segurados, quais as hipóteses, né? A classe 1, classe 2, classe 3. Então, é possível sim que mais de uma pessoa receba este auxílio reclusão, mais de um dependente. Então, se todos em algum momento deixarem de cumprir o requisito para receber aquele benefício, quando chegar na última cota do último dependente, o benefício será extinto. Uma outra hipótese é se o segurado, ainda privado de sua liberdade, vier a se aposentar. Lembra que falamos anteriormente no conceito que não é possível cumular o auxílio reclusão com nenhum outro tipo de benefício, com nenhuma outra remuneração. Então, se ele vier a se aposentar mesmo estando preso, o benefício do auxílio reclusão é cessado e ele passa a receber apenas a sua aposentadoria. Uma outra forma de cessação é pelo óbito do próprio segurado ou do próprio beneficiário, na data da soltura. Então, a partir do momento que o segurado da Previdência recluso vier a ser solto, libertado, o benefício será cessado para os seus dependentes. Da mesma forma, pode ocorrer do benefício ser suspenso se o segurado vier a fugir da prisão. Então, se ele fugir, o benefício é suspenso. Veja que ele não é cessado, ele é suspenso. Por quê? Porque se ele for capturado, o benefício será, sim, restabelecido aos seus dependentes. Quando ocorrer a perda da qualidade do dependente, então vamos supor que um dos dependentes era o filho do segurado. O filho completou 21 anos, não possui nenhuma invalidez, então diante disso o benefício será cessado.
Uma outra hipótese é a cessação da invalidez do dependente inválido. Então, no exemplo de cima, falei para vocês do filho maior de 21 anos que não possui validez. Logo, se ele não possui nenhuma invalidez, o benefício será cessado ao se completar 21 anos. Neste caso aqui, poderá ocorrer a cessação do benefício para aquele filho maior inválido, maior de 21 anos, mas que seja inválido, caso exista a comprovação da cessação da sua invalidez. Então, nesse caso, o auxílio reclusão também será cessado. Com isso, nós concluímos mais um benefício previdenciário, terminamos de falar deste tão polêmico benefício, mas espero que agora tenha ficado bastante claro para vocês que existem vários requisitos para serem cumpridos para os dependentes do segurado preso ter direito a este benefício e não o preso. Certo, gente? Então, vamos agora para a nossa próxima aula e vamos falar na nossa próxima aula sobre a pensão por morte. E espero vocês por lá.